Nossa, que Foi loucura. uma loucura, cara. Mas isso vinha desde muito antes, assim? Você sempre quis ser ator ou foi Eu sempre crescendo? desenhei, comecei a tocar violão com 14 anos, fazia algumas esquetes teatrais em casa com os meus primos, né? Imagina, eram 12, 10 crianças, morava na casa da avó, sou criadaço com a avó, né? Então brincava muito, atuava, enfim. E daí, mas obviamente que para fazer o Senai eu tive que começar então a trabalhar e foi o que apareceu de oportunidade. Uhum. E daí saí de lá, falei, eu quero ser ator, mas no final das contas aí fui acabar estudando publicidade e propaganda. Depois de longos 6, 7 ou 8 meses de teste vocacional com uma psicóloga. Deu em primeira opção artes cênicas, depois veio música, depois veio história, mas eu acabei escolhendo fazer publicidade e propaganda porque era mais fácil eu entender como que eu ia monetizar a arte, né? Então você é formado em publicidade e propaganda. Sou. Que legal. Publicidade e propaganda. Comecei na Exanc e terminei na Uniso. E daí na Uniso fiz estágio no laboratório de TV, meu princípio assim no meio da televisão. Concomitantemente com isso já comecei a fazer os primeiros comerciais aqui para Sorocaba. Obviamente que eu era muito mais magro, então... Mas até hoje você tá estampado na cidade aí. Pra quem agora quem para e veja, começa a reparar nosso Dora aí. Tem o Sabino, em Sorocaba. começa a mandar foto. Toda hora que eu passar, ó, tá aqui, ó. E Achei. aí, cara, foi muito louco, porque eu fiquei 1 ano e meio fazendo estágio. De lá eu recebi a proposta para trabalhar na TV Tem. Então fui trabalhar na parte de arquivo de imagem no SEDOC, que era junto a... Fora das câmeras, isso. Fora das câmeras, mas era junto ao jornalismo, então eu também trabalhava na exibição do jornal. E na sequência eu fui trabalhar no marketing da época do Portal Tem Mais, que hoje é G1, mas ela Tem Mais na época. E fiquei um tempo também no Tem Mais e eu queria ser ator, né? Então eu falei, poxa vida, embora eu esteja aqui numa filiada Globo... Tão perto, mas tão longe. Muito longe, né? Mas, tão perto, mas tão longe, exatamente. Mas você estava trilhando outro caminho também, né? No sentido, você estava ali, mas estava fazendo outras coisas que não era atuar, né? Ser ator. Ali na TV não, mas eu atuava em comerciais, atuava em alguns outros trabalhos de audiovisual em Sorocaba. Fazia bastante freelance também na parte de gravação de comerciais, que na época bombava bastante. Isso eu tô falando 2005, 6, 7. E daí que quando eu vi que da TV Tem eu não teria chance de ir para Globo Rio, que era a ideia, eu pedi a conta e fui para a Austrália. Fui para a Austrália porque eu queria aprender inglês e de lá a ideia era ir para os Estados Unidos. Né? Eu falei, por que não tentar? Hollywood, não é verdade? E cara, foi muito louco, porque eu fui pra Austrália sem planejamento algum, sem grana, fui com $1.500. Foi quase isso. A única coisa que eu fiz para uma agência de intercâmbio aqui de Sorocaba, e eu tinha 1 mês de casa de família, e eu levei $1.500, que fora esse 1 mês, durou mais 1 mês e meio. Então em 2 meses e meio minha grana acabou completamente na Austrália. E daí, como você se virou lá? E aí que eu morei de favor, pedi ajuda, procurava incessantemente emprego e não encontrava. Tinha tido uma crise econômica. Era muito difícil lá a aceitação de brasileiros? Não, muito pelo contrário. Tranquilo. Muito brasileiro lá. Mas muita mão de obra. Tipo, você achava trabalho na mão de obra. Na mão de obra, sim. Muito embora algumas pessoas que tinham algumas conexões fortes aqui no Brasil, eles conseguiam entrar até na área lá, né? Ou pessoas que eram da área de TI, por exemplo, já tava bombando pra caramba naquela época e eles eram muito assediados, inclusive. Eu tenho um amigo que foi pra mecânica. Ele foi disputar, ganhou aqui no Brasil, aqui na Facense, foi pra lá e foi pra mecânica, foi construir carro. Sensacional, muito cara. loucura. Sensacional. Eu falei assim, imagine, um brasileiro, não é nem mecânico, o cara desenvolveu o carro. Olha que legal. Loucura. Aí eu não tenho nem ideia. Por isso que eu perguntei pra você, como que é lá a aceitação do brasileiro? Não, é uma ótima aceitação, maravilhosa. Não só dos brasileiros, mas de um dos outros... países mais liberais lá que tem, Tipo, liberdade de convívio e tudo mais, de sociedade. Caramba. É bem tranquilo a Austrália. Eles, obviamente que assim, eles são muito corretos, né? Então você tem que, assim, entrar na cultura deles. Entendi. Mas uma vez que você entendeu que você tem que respeitar a lei de ir e vir, né? O meu direito começa onde o seu termina, essas coisas todas.
vai numa boa, cara. E daí você acabou você voltou pro Brasil em seguida ou você continua? Tem uma coisa que aconteceu na Austrália que eu acho que é legal até deixar aqui registrado assim na história, porque eu conheci um australiano que se tornou meu melhor amigo lá, se chamava Darian. Caramba. E muito do que eu faço hoje eu devo muito ao Darian. Ah, é? Que ele na época já tinha feito alguns cursos de desenvolvimento pessoal, já estava super ligado com o PNL. Putz, que legal. Daí você foi se inserindo nisso, no desenvolvimento Aí pessoal ele com ele. me apresentou essa possibilidade, me apresentou o Tony Robbins, não sei se vocês conhecem. É um cara fantástico, conhecido mundialmente por ser um grande treinador de pessoas, né? E os primeiros treinamentos que eu tive foi com o Darian. Caramba. Que partiu, ele era... ele começou como chefe de cozinha, ele veio do estado de Adelaide, nós morávamos no estado de Queensland, na cidade de Brisbane, e como chefe de cozinha ele não conseguiria atingir o sonho dele, que era ser milionário. Nossa. Então ele deixou de ser chefe de cozinha para se tornar pedreiro. Nossa. Aí tem tudo a ver com a área de vocês, né? Uhum, que legal. Lá. Porque como pedreiro ele ganharia muito mais do que como chefe de cozinha. O pessoal fala que pedreiro, marceneiro, toda essa área de civil lá é muito... ganha muito bem. forte, ganha muito. Porque é mão de obra, né? Mão de obra lá é valorizada, né? Diferente daqui. Sim, sim. Lá, dependendo, compensa você dar o carro seu que tá estragado do que mandar ele arrumar. Exatamente. E aí, quando eu o conheci, ele já era milionário, ele já tinha alguns prédios já. Nossa. Mas ele me contou a história, que ele começou comprando um terreno, aí o irmão dele também virou pedreiro, eles construíram a primeira casa, venderam, construíram duas, e quando eu o conheci ele já tinha prédios, assim, sabe? Então foi uma mega Mas referência. ele, no caso, ele aprendeu muito com a técnica que você desenvolve, não sei se é uma técnica que a gente vai conversar em seguida. Tá. Muito do que ele se tornou milionário faz... Sim, da maneira de pensamento. Entendi. De pensar de uma maneira diferente, né? Uhum. Vencer muitos dos traumas, muitas das suas crenças limitantes. Entendi. E eu vi ali em loco uma pessoa de sucesso que eu falei, poxa, eu quero ser isso daí. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com um planejamento, eu voltei em 2010, com um planejamento para 5 anos, até 2015, do que eu faria para me tornar ator. Uhum. E quem me ajudou a fazer o planejamento foi o Darian, né? Caramba. Então eu voltei para o Brasil no final de 2010. Em 2011 eu estava estudando radialismo no Senac São Paulo. Porque eu falei, poxa, eu vou começar a aprender a trabalhar profissionalmente com a voz, e a partir daí eu começo a entender como que eu vou me inserindo no mercado para atuação. Uhum. Aí voltei, fiquei primeiro semestre em São Paulo, segundo semestre já estava de volta, abri minha primeira empresa, que é o mesmo CNPJ até hoje, que era Jorge Sabino Voice Talent, que era para vender locução para publicidade. Mas eu comecei sem capital inicial, sem capital de giro, sem nada, nem sabia. Correndo atrás. Correndo atrás. Né? Tipo, esses carros de rua que faz um comercial, alguma coisa assim? Não, era mais para publicidade mesmo. Publicidade assim. mesmo. De televisão, de rádio. Tá. A internet estava começando a pegar ali, né? Que legal. E até consegui um cliente ou outro, mas nada que me desse sustância para poder ter um fluxo de caixa. Manter nisso. Né? Aí, prontamente, em outubro, eu abri em 1º de julho de 2011 minha empresa. Em outubro, eu já estava trabalhando de novo na iniciativa privada. Aí eu comecei como auxiliar de marketing numa empresa chamada, na época, Rudel Sports. Eu acho que não existe mais a empresa. Mas ela fabricava equipamentos para luta. Kimono. Eu sei. Você conhece? Você usou? Protetor bucal, luva. Protetor bucal. Tem umas curiosidades que eu vou te contar, hein? Ele começa a conversar e tal, não conheço. E daí ele conhece mesmo, não é de puxar sardinha, não. Sensacional, cara. Mineirinha aí, eu vou falar pra você, né, bicho? Sensacional. Ele tem um pouquinho de cultura. Cara, E aí, em outubro, eu comecei lá. Comecei como auxiliar de marketing, que era o primeiro degrau, né? Para começar de novo uma profissão. Eu sei que em 3, 4, no máximo 5 meses, a Globo comprou os direitos do UFC no Brasil e começou a exibir o UFC no Brasil. Nossa, que legal. Então a gente partiu de um faturamento X e foi para 6X de faturamento, assim, em 4, 5 meses. Então só tinha eu no setor de marketing, de repente tinha uma equipe de marketing e virei coordenador. Eu falei, meu Deus, né, cara? Isso poderia ter quebrado a empresa, imagina, a empresa não está preparada. É um passo muito grande. É muito grande, né? E na época o mercado nacional começou a aquecer pra caramba e naturalmente várias pessoas, vários produtores de evento começaram a entrar em contato com a gente para patrocinar.
nós já patrocinávamos um evento grande na época. Lutadores já em alta, né? Lutadores Brasileiros. em alta, né? E daí eu sei que no final desse ano, de 2012, eu pedi oportunidade para fazer uma apresentação desse evento, e porque já o promotor era de Santa Catarina. O promotor não estava muito feliz com o apresentador naquele momento, e eu queria uma oportunidade. E ele me deu uma oportunidade, que era para começar a apresentar o card preliminar, acho que eram 4 ou 5 lutas, e não ia ser exibido pela TV. Isso foi em outubro, na reunião com ele. Quando foi no meio de dezembro, ele me ligou para falar assim: Jorjão, é o seguinte, cara, acabei de brigar aqui com o apresentador, eu quero saber se você segura o card principal. Tudo, o evento inteiro. Caramba! Eu falei, nossa, E cara. você não tinha experiência naquele tipo de evento, hoje você foi conhecendo para fazer a Não, marca. cara, eu fazia eventos sociais, mestre de cerimônias, né? E é totalmente diferente o feeling das coisas, né? Imagina, outra linguagem. Porque você pega um Bruce Buffer, que é do UFC, ele apresenta o evento, né? Sim. O announcer brasileiro, ele tem que apresentar o evento, tem que animar o público e apresentar a TV ainda para a TV. Caramba. Então é 3 em 1, são 3 linguagens distintas, né? Até público, né? Então até o comentário da luta se fazia Não, eu trabalhava dentro do octógono. dentro do octógono. É. Então, mas eu apresentava pra TV aqui quando entrava ao vivo pelo canal Combate, né? Entendi. Que era da Globosat. Que legal. E de repente o cara que queria ser ator virou announcer, né? Eu falei, cara, a oportunidade que veio, vambora. E daí eu sei que apresentei no dia 3 de janeiro de 2013, meu aniversário é dia 4 de janeiro. E foi surreal, cara. Eu sei que no mês seguinte eu já tava morando em Santa Catarina. Caramba. E daí comecei a rodar toda Santa Catarina, alguns outros estados, fui pra Bahia, fui pra outros estados também. Sorocaba, você nasceu em Sorocaba? Ou Nasci não? em Sorocaba. Nasceu em Sorocaba, mas rodou. Rodei. Apresentando evento de MMA, né, fui pra Austrália também, fui conhecer outros países, mas a passeio, né? E daí foi ótimo pra mim, porque daí várias coisas começaram a rolar. De repente a Honda entrou em contato, que ia fazer o lançamento do Honda SUV da época. Eles queriam um announcer brasileiro. Eu sei que eu passei 18 dias apresentando o evento da Honda. Caramba. Falei, cara, foi surreal, assim, porque várias coisas começaram a acontecer, né? No final de 2013, eu acabei voltando para Sorocaba e retomei alguns contatos aqui da cidade. Eu ainda ia apresentar o MMA, só que pontualmente. Aí em 2014, fevereiro de 2014, eu comecei a apresentar o SBT aqui em Sorocaba, que era no programa Negócios e Oportunidades, hoje é a Show, que é estilo Shop Tour, vendendo pela televisão. Sim. Nessa altura eu já fazia locução para Microsoft, já fazia locução para Itaú, para Caramba. empresas grandes. A locução seria o que? Você grava uma coisa e eles publicam? Como que funciona? Então você grava no estúdio, É para um material de divulgação. para uma propaganda, Entendi. uma coisa assim, né? Uhum. Um vídeo explicando como funciona o produto, sei lá. Entendi. Você já pensou em abrir uma conta do Itaú e tal? Que legal. É isso aí? É isso aí. Caramba! E daí eu comecei a atender o mercado local, né? Já tinha até mais experiência para fazer isso também. Em 2012, voltando um pouquinho lá atrás, eu comecei a dar aula de oratória no Senac de Sorocaba, mas era só como freela, porque eu queria ser ator. Em 2014 também eu comecei a estudar no Wolf Maia em São Paulo, na Escola de Preparação de Atores. Eu falei, meu, já que não rolou de ir para os Estados Unidos, vamos fazer a trilha Investir no aqui. Brasil, né? Mas acabou que no final do primeiro semestre de 2014 eu vi que já não fazia mais sentido assim a atuação para mim. Porque eu vi o mercado, senti o mercado, estava ali no olho do furacão, falei, meu, não é isso. Caramba. Né? Aí houve uma quebra de identidade muito forte, falei, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né, cara? Porque foram 15 anos construindo essa ideia e de repente eu chego na cara do gol, a bola tá ali pra você chutar, eu falo, Putz, que puta, eu não quero chutar, velho. Será que eu quero fazer o gol, né? Não faz mais sentido, né?